toda a gente conhece, sou o José Rocha, sou militar, trabalho na Força Aérea Portuguesa, trabalho em Lisboa em formação e Não preencheram? Dá-me só um bocadinho. Sim. É só fazer isso. E estas sessões pretendem-se informais, portanto, a qualquer altura. Trabalho na Força Aérea, Lisboa em formação, sou controlador aéreo há pouco tempo, há 30 anos. Há quanto? E 31. E alguns meses. Estás aos dentes? Não parece, eu fiz um lifting e então. Fiz um lifting. Isto está a ser gravado. Fiz um lifting e então a minha idade são 50 anos. Portanto, estas reuniões pretendem-se informais, ou estas conversas pretendem-se informais, são promovidas pela Aerolazer e o nome FuaFlex é apenas um indicativo para quem tenha dúvidas acerca do programa que ajuda os pilotos sem qualquer interesse comercial. Depois poderemos falar mais tarde e no fim, se houver temas. Antes de iniciar, portanto, eu vou falar sobre regras do ar, vou abordar alguns temas e esta é apenas a primeira parte, vou abordar alguns temas, mas antes de iniciar queria lembrar que saiu agora do INAC uma CIA, uma circular de informação aeronáutica, em que saiu dia 12 de janeiro, em que relembra ou redefine alguns conceitos de fraseologia. Estes conceitos estão em português e inglês, portanto, eu penso que vai haver um tema um dia destes sobre comunicações, também em conversa de aviões, mas de qualquer maneira, se quiserem consultar a CIA, é a CIA 1 de 2015 e saiu no dia 12 de janeiro. É interessante, quase montes de conceitos que lá vêm em fraseologia já existem do anterior. Já havia uma CIA que traduzia para português, esta é apenas uma redefinição e, portanto, parece-me estar muito boa. O briefing que eu vou trazer, ou o workshop que eu vou trazer, foi feito por mim e pelo Gil Pinho. O Gil Pinho não pôde cá vir, tinha outros trabalhos, mas foi feito por mim e, portanto, qualquer dúvida, qualquer questão, o Luís Malheiro tem sempre o meu contacto, que surjam, ou qualquer questão que surja depois deste briefing, estejam sempre à vontade para esclarecer naquilo que eu consiga saber da minha modesta sapiência. Vamos abordar aqui a estrutura do Espaço Aéreo Nacional, nomeadamente de áreas, e daí depois o complemento sobre o FuaFlex. Áreas, notamos, áreas sensíveis que muito raramente são faladas e que muita gente desconhece, e ainda procedimentos gerais nos aeródromos. E estes procedimentos gerais nos aeródromos é um tema atual, que vem, digamos, complementar aquilo que nós sabemos já da legislação sobre comportamentos em espaço aéreo controlado, em espaço aéreo com AFIS e em espaço aéreo sem torre, portanto, em campos de voo e afins. O objetivo deste workshop não é ensinar nada a ninguém, antes pelo contrário, estas conversas de aviões vêm só a relembrar às vezes conceitos e relembrar conhecimentos que todos vocês têm, mas que aproveitamos o inverno para uma certa proficiência em termos teóricos. O objetivo disto, portanto, é promover a segurança aérea e foi baseado portanto, como disse o controlador de tráfego aéreo em Lisboa Informação, é baseado nos conhecimentos de erros mais comuns que nós apanhamos lá, sobre as más interpretações do espaço aéreo, nomeadamente sobre o que é o NOTAM, sobre o que é o espaço aéreo flexível e como é que o espaço aéreo flexível funciona. Portanto, mais uma vez, deve ser usado como complemento e não como legislação. Legislação, temos os manuais BFR, BAIP e as CIAs do INAC.
contêm informação complementar ou legislação complementar ao AIP de Portugal. Uma vez mais, a minha preocupação na elaboração deste workshop foi a segurança aérea. A segurança aérea deve ser entendida numa perspectiva de troca de experiências, às vezes, e também numa perspectiva de não ocultação de erros e, portanto, quanto mais se falar de segurança aérea, pelo menos mais entra na cabeça e a consciencialização se torna maior. Isto não é um manual de voo, é apenas relembrar procedimentos. Portanto, regras do ar. As regras do ar aplicam-se a aeronaves que apresentam marcas da nacionalidade, da nossa nacionalidade e de Estados contratantes. Isto não é bem verdade hoje em dia, porque no meu dia-a-dia são quase tantas as aeronaves com registro nacional, com Charlie Sierras, como aeronaves com registros desde Oscar Kilos a Delta Vitors, enfim. Eco Charles. Exato, Eco Charles, depois já depois. Portanto, aplica-se fundamentalmente a todas as aeronaves que voam em espaço aéreo nacional e que têm que observar as nossas regras. A operação de uma aeronave, tanto em voo na área de manobra, deve ser conduzida pelas regras gerais, claro, e deve ser conduzida de acordo com regras VFR e IFR. Claro que aqui, para nós, interessam mais as regras VFR. Sempre, em todas as ocasiões, e como toda a gente sabe, a entidade responsável pelo voo não é o controlador que diz sobe e desce, é o piloto-comandante que diz não posso subir ou não posso descer, dê-me uma alternativa. Portanto, o piloto-comandante é sempre autónomo e o responsável, esteja ele aos comandos da aeronave ou não, é sempre responsável pela aeronave. Estrutura, se tiverem alguma questão, por favor, ou se achem que eu esteja a dar muita cega, digo, que eu avanço nos fatos. Estrutura da região de voo de Lisboa. Como sabem, nós portugueses temos duas regiões de voo, uma é de Lisboa, outra é de Santa Maria. Portanto, o que nós vamos nos focar aqui é a região de voo de Lisboa. FIR de Santa Maria é esta aqui, que engloba os Açores e as Selvagens, e a FIR de Lisboa, que engloba, digamos, todos os espaços aéreos que nós podemos encontrar e que são controlados ali pela nave EP. Perdão. Espaço, portanto, a estrutura. Nós vamos nos focar sobre o território nacional, e o território nacional inclui as 12 milhas exatamente seguintes à linha d'água. Portanto, temos a linha d'água ao litoral e são as 12 milhas que são paralelas à linha de costa. O espaço aéreo Charlie vai do nível 095 e até ao nível 660. O 095, a maior parte das pessoas tem a noção que às vezes o nível 55 é o limite do espaço aéreo Charlie. Não. O limite do espaço aéreo Charlie, ou o limite mais baixo do espaço aéreo Charlie, é o nível 095. As classes de espaço aéreo na região de Lisboa, como quase toda a gente conhece. Só uma coisa. Quando se diz que o Golf vai até aos 5.000... O Golf vai até a 095. Sim, mas esses 5.000, isto é mais para a classe, é AGL. Não é o nível do mar. Não. A questão é que existe a noção exatamente dos 5.000 pés aos 5.500 pés, porque a Lisboa militar controla não. Tem a tutela dos 5.500 pés para baixo. Mas é errado porque o espaço de Golfo é até 095. Outra coisa é os níveis de voo. Se forem ver ao manual BFR, o AIP de Portugal, diz que o nível de voo mais baixo é aquele que é imediatamente seguinte aos 3.000 pés. Portanto, 3.000, ou seja, 035 ou 040 seriam os níveis de voo imediatamente seguintes. Significa isso que uma pessoa, quando passasse os 3.500 pés,
nível de voo, 1013.2. Pronto, o que acontece é que há vários entendimentos e nós lá em Lisboa, em informação, não conseguimos fazer passar a informação, ou seja, não conseguimos mudar a estrutura de conhecimento que é diferente. Ou seja, o que é que acontece? Todos os pilotos, seguindo o manual PFR, deveriam, a partir dos 3.000 pés, mudar para voos de nível de voo de 035 ou 040. Epá, dá mais jeito os 4.000 pés, dizer 4.000 pés, se calhar o erro é nosso, porque quando a pessoa pede 060, nós dizemos que o nível de transição é 5.5, porque a aproximação de Lisboa nos diz no radar que o nível de transição é 5.5. Mas se nós formos coerentes com a legislação, vamos, por exemplo, para o norte, em que Vila Real tem o nível de transição 8.0. Portanto, estar a dizer em Viseu, ou em Bragança, ou em Mogadouro, que o nível de transição é 5.5, quando lá é 8.0, e 5.5 não tem lógica nenhuma, 5.5 é baixo. Zé, vamos aqui uma coisa mais prática. Vamos lá ver. Se eu, ao chegar ao nível de transição, ao chegar aos 4.000 pés, neste caso aqui aos 3.500, né, depende depois de circular os 180 graus, quer que esteja a voar para norte ou para sul. Eu, ao fazer isso, o controlador, eu quando mudo para 1013, tenho que pedir nível de voo e ele tem que saber, porque eu não posso mudar só e esperar que ele lá adivinhe. Né? Tem que haver uma comunicação bilateral quando é na mudança de QNH para nível de voo. Exatamente. Deveria. Nós, quando os pilotos dizem eu queria nível 4.0, nós damos 4.0, mas o perigo existe quando nós damos 4.0 a uma aeronave e depois 4.000 pés a outra. Se o QNH tiver uma grande diferença, não se esqueçam que por cada milibar são 27 pés. Ou seja, aquilo pode haver uma discrepância em que pode haver, apesar de nós lá termos por hábito, a etiqueta normalmente tem várias leituras, a etiqueta radar tem várias leituras. Tem o call sign, tem a altitude a que realmente a aeronave está, tem o nível autorizado e depois tem outras coisas. Esta altitude a que a aeronave realmente mostra no radar é a leitura que nós damos a outra aeronave e dizemos, a sua leitura, você como é? Leitura radar 2.300 pés, a outra aeronave encontra-se a 2.600 pés, que é para ele ver que há uma diferença de 400 pés. Porque isto, no fundo, é o que acontece entre as altitudes e os níveis de voo. As coisas às vezes podem-se confundir uma coisa com outra. Agora, estou a perguntar se no procedimento eu devo mudar. Vamos imaginar que eu quero ir ao rigor, não é? Como está no AEP. Chego aos 3,5, é 3,5. Sim. O que é que eu tenho que fazer para isso? Faço isso. E ao mesmo tempo, informes, nível 3,5. Não podes fazer uma coisa sem. Não. Se houver alguma outra. Não, sim, exatamente. Não se podes. há alguma informação que eu tiver que dar, tenho que fazer a leitura. Se houver alguma informação de tráfego que eu tenha que dar, eu vou fazer a leitura ao mesmo tempo das duas aeronaves. Se eu tiver que dar uma informação a outra aeronave, da tua aeronave, eu digo que se encontra a 2.700 pés no radar. Percebe? E tu podes estar a 3.000 pés, mas no radar está a 2.700 pés. Ora, se tiveres duas aeronaves, uma reporta, olha, estou a 3.000 pés, e a outra diz flight level 3.5. Tu vais dar a informação de voo, vais dizer uma a 3.000 pés e outra a nível de voo 3.5. E como é que a outra sabe o que é nível de voo 3.5? Claro. Como é que ela sabe? Por isso é que eu faço leitura. Leitura comum. Porque o nível 3.5 para se ele te reporta, desculpa lá, se ele te reporta, olha, não sei quantos já disseram, não sei quantos, está a nível de voo 3.5. Sim. E a outra reporta, está a 3.000 pés, tu sabes à partida que a outra está a utilizar, uma está a utilizar o QNH e a outra está a utilizar níveis de voo. E eu, na tua aeronave, no radar, estou a observar nível 3.5,
Sim. Mas na outra não estou a observar 2.000 e qualquer coisa. 20 mil, Por isso, são 20 mil, embora tu saibas que está a nível. Sim. Mas tu dás a informação de tráfego, dizes uma aeronave está a 3 mil pés e a outra está a nível de voo 3.5. Porque tu sabes que eu faço a leitura, eu faço esta leitura, dou esta leitura que mostra atualmente o radar. Porque é a diferença entre se ele está a 2.700 pés, ele sabe que está a 2.700 pés e sabe que a outra aeronave está, independentemente de estar a 035, pode estar a mostrar no radar 2.900 pés. E ela sabe que tem 400 pés de diferença e, portanto, não há problema. Sim, aí o problema é só se houver no QNH uma grande discrepância aí sim. Não se esqueçam que há bem pouco tempo. Não se esqueçam que há bem pouco tempo. O QNH foi a 9 qualquer coisa e já foi aos 1.040 e tal. Exatamente. Ou seja, no espaço do mês andou cá em cima e mostra grandes diferenças. A única coisa que não mostra, porque os radares estão preparados para isso, é no arco das 30 milhas da aproximação, o radar faz a conversão e, portanto, a leitura real é a leitura que lá está. Que não tem nada a ver com a altitude de pressão. Tem a ver com a altitude que nós damos do QNH de Lisboa. E a conversão é feita por... Fora disso, as pessoas deviam voar em níveis de voo, ponto final. Sim, é de acordo com a serviço circular dos Exatamente. A questão é, tu quando fazes um planeamento, as pessoas dizem, eu vou a 1000 pés AGL, certo? Mas tu quando fazes um plano de voo, ou vais planear a tua missão e sabes que vais fazer 1000 pés AGL, assim, sabes que isto são 1300 pés, não é? E no radar o que é que me vai dar? 2300 pés, que são os tais 1000 pés AGL, não é? Os 1000 pés AGL é para ti, para nós não. Exato. Classe de espaço aéreo Alfa existe só na Fiat de Santa Maria. Charlie existe na região de controle de Lisboa, no APA, e no espaço abaixo do APA, em Faro, Lisboa, Madeira, Porto e Porto, nas áreas terminais e nas áreas de aproximação e também nas CTRs. Curiosamente, o único espaço aéreo militar que é Charlie é a CTR de Alverca, não percebo muito bem porquê. O Montijo, quando estive lá, é Delta. Era Charlie. Mas agora é Delta. Todos os militares são Delta, o espaço aéreo compulsivo. É compulsivo. E pronto. O espaço aéreo Delta são todas as bases aéreas, exceto Alverca. O espaço aéreo Golfo é toda a região de voo de Lisboa, até às 12 milhas, exceto aquele que compõe o Charlie e o Delta dentro da FIR, que são aqueles. Tudo o resto é Golfo. Neste não vou dizer o que é, porque não vale a pena, se é na região de Santa Maria. Charlie. Providencia separação entre VFRs e IFRs, portanto, na zona da aproximação, eles são obrigados a fazer separação e por isso é que às vezes é mais complicado. Portanto, serviço prestado, serviço ATC para a separação de IFRs com VFRs e VFRs com VFRs. Abaixo do nível 100, ou seja, o espaço Golfo vai até 9.5, portanto, o nível imediatamente a seguir é nível 100. Os mínimos são estes, 5 km de visibilidade, 1500 pés horizontal às nuvens e 1000 pés. O limite de velocidade não é, para vocês não é fator. A obrigatoriedade de comunicações bilaterais e na área da aproximação também a obrigatoriedade de transponder. Não diz aqui, mas é transponder. Dá só para o passo. Espinha é um bocadinho Espinha é diferente. diferente. Mas eu estou a dizer que eu opero regularmente em Beja e é isso, pronto. Sim. Tem que ser no chão da coordenação deles. Sim, porque ficam na MCTR. Na MCTA. Na MCTA, a CTR, portanto, é do chão e normalmente são até 3.000 pés. Nas MCTAs, ou seja, as áreas subjacentes as R's normalmente são para proteção do circuito de tráfego. Portanto, exigem que
haja um contacto muito mais rápido. As CTAs dá-se a possibilidade dos 1000 pés acima, portanto podes descolar, manter abaixo de 1000 pés e contactar quem de direito. Olá, espaço aéreo Golf. Portanto, não providenciamos separação, apesar de algumas aeronaves, não civis, mas mais militares, voarem em IFR, em espaço aéreo Golf, não sei como é que o fazem, não se providencia separação entre aeronaves. O serviço prestado é o serviço de informação de voo, os mínimos são os mesmos, portanto, 5 km de visibilidade, 1500 pés de distância às nuvens horizontal e vertical 1000 pés. Velocidade não é fator, comunicações rádio não são obrigatórias, apenas para os militares, e o plano de voo é requerido para militares e não é obrigatório para aeronaves civis, apesar de, e como vamos ver à frente, nós aconselhamos fortemente. Porquê? Não é para... E claro que isto não é... Está fora de questão o controlo. Portanto, não é para controlar e, por cima, é livre, é de borla, há várias maneiras de se fazer. Até por pombo correio, podem comprar um pombo correio e mandar o planozinho pelo pombo correio. É por uma questão de segurança vossa, ou seja, nós no radar podemos ter uma aeronave a voar de norte para sul com 7000 introduzido. Corre tudo bem, o voo correu bem, fixe, ninguém se pagou, está tudo feio, está tudo fixe. Olá, boa tarde. O problema é se há alguma emergência. O que é que acontece? Por acaso a aeronave com o código 7000 teve, aliás, pode ser 7000 ou não, a pessoa pode ir a voar e nem sequer ter o transponder ligado, portanto é igual. Só que teve uma emergência e por acaso contacta Lisboa, ou com o código 7000 mete o 7700 e contacta Lisboa. Ora bem, o piloto deve ter coisas mais importantes a dizer do que estar a transmitir pessoas a bordo, quantidade de combustível, tipo de aeronave, piloto comandante, com o número de telefone, que é para ver se depois se aterra num sítio qualquer e está tudo bem. Ou seja, há uma quantidade de informações para prestar o serviço de, não só de busca e de salvamento, mas de socorro, que uma aeronave que voa sem código transponder ou sem plano de voo, a Lisboa não tem. Portanto, nós aconselhamos, independentemente se ativa, pode ativá-lo e depois voar, como dissemos há pouco, ele pode ir a 3.500 pés, olha, vou subir para 4.500 pés, fixe, só para 4.500 pés. Portanto, a liberdade, e há pouco nós tínhamos visto, a liberdade de voo não se esgota com a emissão de um plano de voo, ou com a submissão do plano de voo. Ele pode continuar a virar à esquerda, virar à direita, subir e descer. Tem a vantagem de ser-lhes prestado o serviço de busca e salvamento e o serviço de informação de voo. E já vamos ver nas áreas em que podem estar ou não ativas mediante a operacionalidade das aeronaves militares. Portanto, o espaço aéreo Golf, uma vez mais, é tudo fora do espaço aéreo Delta e Charlie. Quanto a isto não há dúvidas. Agora vamos então às tais áreas restritas, perigosas e proibidas. Eu penso que o conceito já não é novo. A área proibida é o espaço aéreo de dimensões definidas, sobre a terra ou sobre a água, dentro do qual o sobrevoo de aeronaves é proibido. Não é permitido em qualquer circunstância. Existem uma, que é... espera aí, vamos aqui primeiro. Área restrita. É Delta? As áreas restritas, não. As áreas restritas são espaços aéreos de dimensões definidas, sobre a dentro do qual o voo de aeronaves é restrito em tempo e circunstâncias definidas. E normalmente são utilizadas para operações militares. Como sejam R26, R51, as militares. São as militares. Exatamente, um tisco que é R26. Área perigosa, que são as
Deltas. As perigosas, sobrevoo de aeronaves podem ser por períodos de tempo específicos e podem até ser sobrevoadas desde que coordenadas. O problema da coordenação é um bocado mais complicado porque muitas vezes nós sabemos que uma área está ativa, mas não sabemos a entidade que ativa essa área. Portanto, é a mesma coisa que dizer evitem a área. No fundo é isso. José Rocha, posso fazer só um comentário? Sim. Eu muitas vezes faço um plano de voo direto a passar por áreas protegidas, ou proibidas não, mas protegidas e restritas, e eu faço o meu, por exemplo, vou daqui para Setúbal, eu supostamente tinha que cortar à direita, se for durante a semana, corto um bocadinho à direita, ou à esquerda ou à direita, pronto, para controlar não sei como é que chama a área aqui do Alcochete, pronto, eu não conheço os sim. Mas eu faço o plano de voo direto. E depois ponho-me lá, subo, e depois olho, vou direto para Setúbal. E os restos, se não me disserem nada, eu sigo direto. Ou tenho que eu cortar à direita e evitar a zona. Se não lhe disseram nada, vou direto. Vou direto. Pronto. Apesar de eu no meu planeamento... Vai com quem? Perdão. Vai com quem? Com Lisboa Aproximação? Sim, Lisboa 119. Lisboa Aproximação tem o dever de, quando vê que uma aeronave está a aproximar-se de uma área, ao fim de semana não é bem. A Delta 10 não, normalmente, ou a Delta 66, normalmente ao fim de semana não está ativa. Mas, de qualquer maneira, independentemente se está ativa ou não, a Lisboa Aproximação, como é uma Charlie, tem a obrigação de lhe dizer... Meu menino, não passas por aí por cima, corta à direita, vai não sei para onde. E tem o dever, se... olha, está bem, então pode dar-me um vetor para evitar. E dar-lhe um vetor para evitar. Vocês podem sempre pedir um vetor. Mas eu no meu plano de voo faço Benavente, DCT, Setúbal, depois DCT Sines, como de vez em quando vou lá para baixo. Durante a semana ou fim de semana? Tanto faz. O meu plano de voo é sempre igual ou terá que ser diferente? Isso é uma questão. Eu, por mim, faço sempre igual. Pedro. Sabe que durante a semana, e depois já vamos ver à parte da Delta, mas durante a semana Montijo está sempre ativo. Portanto, pode correr o risco de, se fizer Benavente direto para Setúbal, Montijo, por acaso, tiver uma atividade extraordinária de aeronaves, pode dizer para ir por Canha, de modo a evitar a zona. Mas pode fazê-lo. No meu plano de voo, como é que deve ser feito? Vamos ir a Setúbal e vir para trás. Pode pôr. DCT Setúbal. Depois alguém no ar me vai dizer, isso lá, você não pode ir por aí, tem que desviar, ou como normalmente dizem, desvia essa zona. Sim, pode ir por Canha ou pode ir por Alcochete cidade e não sei o quê. Pronto. Desde que o Pedro tenha sempre um plano B. Não, nada o impede. Isso é a mesma coisa que ir daqui para Bragança ou daqui para Mogadouro, em que as TRA 54 ou 55 estejam ativas ao momento. Ou seja, por acaso você tem uma informação que sabe que não, as telas não estão ativas, mas de repente estão ativas. Lamego. Hã? Lamego, por exemplo. Área. Lamego. Lamego é uma das... Quando dizes TRA 54, 55, é Lamego, não é? É que depois isso para mim também eu não vou por aí. É até à fronteira. Então ainda bem. Ainda bem que são zeros. pelo menos vamos aprender alguma coisa. Que é assim, também faz parte da responsabilidade do piloto ler os notanos e ver quando é que são as áreas ativas antes de fazer o plano de voo. Até podes fazer direct, mas depois o gajo sabe que ali está, vou passar para ele. O problema é que estas áreas nem sempre têm, ou seja, é intermitente a decisão. Eu já fui várias vezes de Santa Cruz, por exemplo, para Coimbra, e tanto passo por cima de Leiria como não passo. Como por cima da base aérea do... Mas durante a semana... Tanto faz. Pronto, mas alguém diz assim, olha, não pode ir direto, tem que fazer por Fátima. Porto Mós ou não sei o quê. Tu podes fazer um plano direto, mas convém uma pessoa perceber o que está planeado antes, o que é que está, e dizer assim, eu sei que aquilo está ativo, eu ponho direto, mas chega ali de uma volta. Por isso é que eu lhe estou a dizer, Pedro, tudo isso, você pode pôr isso diretos e não sei o quê. A questão é ter sempre um plano B, porque sabe que a qualquer momento Monte Real pode estar ocupada, e então ter que ir por Fátima, Pombal e depois... Mas tem gasolina para isso. O que é que a pergunta é o que é que deve ser para ser feito, para ser bem feito? Porque a prática é contrária. É para ver logo
quais são os montantes, quais são as áreas ativas. Sim, com certeza. Fazer um plano de voo que evita as áreas. Mas para ir para a Leiria não há modos de evitar, por exemplo, a área de Monte Real. Podem-lhe dizer que tem que entrar por Pombal, e portanto, isso aí, ou podem-lhe dizer que em vez de ir a 3.000 pés na área de Sintra, só pode ir a 1.500 pés ou 2.000. Ou seja, o que eu acho é que o piloto mandante, e que tenha o discernimento de saber que durante a semana, usualmente, as bases aéreas têm as áreas ativas e, portanto, daí podem advir restrições. Ou seja, se nós soubermos que Montijo está sempre ativa durante a semana, você pode pôr. O que lhe vão dizer é não, tem que evitar a área do Montijo. E então aí tem que, vou evitar assim, então tem que ir por Canha, ou, em casos extremos, até tem que ir dar a volta à Delta 28 Alfa, que está sempre ativa. Percebe? Portanto, pode fazê-lo, mas tenha consciência que a qualquer altura aquilo pode estar ativo, deixa-me ter combustível de maneira que essa coisa toda. Eu não outro dia fui ao Portimão durante a semana, meti na vente. Não, ali a pista da Arroz. Concordo. E eles mandaram passar do approach para a torre de Montijo. Montijo, exatamente. Porquê? Nunca tinha passado. Pois. 134. 4-1. E ele disse, passa a este de Vendas Novas. Vendas Novas. Este de Vendas Novas. Tinha que ir ao lado. Não pode ser. Era. Vendas Novas ou Pegões? Não, Vendas Novas. Eu disse, não dá para ir. Eu disse, mas eu não posso ir para Canha. Que é no Canha, exatamente. E ele mantenha o rumo a este, passa a este Vendas Novas. Isso é muito estranho, porque Vendas Novas já não é... Obedeci. E depois pedi. E depois ele pediu uma estima. E depois eu... Vocês têm amigo do Matos? Não, eu depois disse, mas eu tenho... Não leva Marrocos. Isso foi durante a semana, não é? Sim. Eu tenho estar a trabalhar. Eu tenho águas de Moura à vista. Sim. Quem vou a Vendas Novas, tenho águas de Moura à vista. Eu vou explicar porque. Confirmo, não sei o quê. E ele depois fiz ali um bocado também de jogo. Não fiz certo. E ele, entretanto, então, vá para Vendas Novas. O que acontece muitas vezes. O que acontece muitas vezes na área de Montijo, tal como noutras áreas militares, aquilo às vezes está subdividido em vários setores de treino. A zona que corresponde entre Pegões e Pinhal e Poceirão normalmente está ativo, muitas vezes está ativo do chão até 2.000 pés com trabalhos do Lynx. E portanto, se eles tiverem tráfego todo a oeste, não tem problema, mas se houver, digamos que esse Lynx a trabalhar, ele vai mesmo até aos limites laterais. Aquele furo cá no meio, aquela falha que existe que é Canha é dentro de Montijo. Rocha, sabes o que é que poderá ter acontecido? Há um corredorzinho. Há este bocadinho aqui, mas não é Canha. Não, é um ganho lá. Mas ele ignorou isso e queria que eu passasse mesmo a este. Rocha, sabes, se calhar, quando eu estava lá, o initial approach fixo do Tacan com um arco é na ponta mesmo da área. Se calhar eles podiam ter lá tráfego em espera e é Sim. E é complicado, por isso é que eu estou a dizer, e é sempre, independentemente se faz Benavente, Setúbal, fazer o planeamento para que, se houver alguma incompatibilidade com a parte militar, fazer sempre um plano B. E o plano B é... passa sempre a Delta 10 e exatamente, 28. É a Ribeira de Canha. Portanto, as áreas militares e treino militares são estas. Deltas, Romeus e não sei, a única P2 que nós temos, ou seja, a única perigosa que nós temos
proibida. É o Pinhal do Arneiro, que é aqui e que realmente é por aí. É o danado, sim. Não se esqueçam que aqui há Pinheiro da Cruz. Essa área não está sinalizada no GPS. No GPS. É do chão a 1000 pés. Não vai ter na branca. E existe uma outra área que muita gente não conhece, que não está aqui e que é manejável, que é a Delta 66. Ou seja, há a Delta 10, que foi feita para trabalho de aeronaves. F-16, Alpha-Jets, que vão lá fazer tiro, que vão fazer treino de tiro e não sei o quê. A Delta 66, usualmente, é utilizada para tiro chão. Morteiros. Tiro. Exatamente. É ligeiramente mais pequena que a Delta 10, mas no fundo é a Delta 10. Mas é ligeiramente mais pequena. Só uma parte, eu fico de cavalaria, um tiro de morteiro pode chegar a 6 km de altura. Um projeto. Existe aqui uma área que é a Fonte dos Morangos. Onde? Aqui. Monte Real. Existe uma área que é usualmente ativada por Nótamo, que se chama Fonte dos Morangos, e essa Fonte dos Morangos é utilizada para esse tipo de tiro. Alto e bastante alto. Mas é essa grande que está aí? Não. Isto é 60 graus. Uma bala de morteiro pode chegar a 18 mil pés. Mas essa área tem é numerada ou não? Não, o Fonte dos Morangos é Nótamo. É Nótamo. E é por eles definirem que é por coordenadas e com um raio à volta? É, exatamente. Não, é coordenadas. Estas são as manejáveis. Estas são as tais que não vêm em Nótamos e que, vai no B, se quiserem ir para Castelo Branco fica fora, para Bragança, devem contactar Lisboa Informação, ou caso queiram ir mais alto, no setor centro. Isto porquê? Porque estas áreas são manejáveis, ou seja, os militares, com um intervalo, entre aspas, de meia hora, podem ativar a área. Ativar ou desativar. Significa isso que nós nunca sabemos quando é que elas estão ativas. Portanto, mais uma vez, é uma das vantagens de plano de voo, que é chamar Lisboa e não sei o que mais. O cavalheiro chega ali, vem que vocês estão a aproximar-se da área, olha, a TRA 54 está ativa. Mais uma vez, plano B, devem contar com essa área ativa e devem evitá-la. Elas constam todas do IP militar. Rocha, só uma pergunta. A Delta 10 também não é a AMC, também pode ser ativa, eles já ativam? A Delta 10 é a AMC, sim. Também como as TRAs? Sim. A Delta 10, a Delta TRA 57, a Delta 13 e esta é a 62. Essa não é agora enganada. Uma vez vínhamos de Bragança uma quinta-feira e esta é uma visão a cobertura radar e radiofónica ali de Mirandela até Bragança é péssima. Abaixo de 5 mil pés, ninguém te ouve, ninguém te vê no radar. Escolas tinham com plano de voo e vens praticamente às cegas. E depois, quando se apanhou o rádio, vocês a seja o Lisboa Militar Norte, atenção que a área TRA 54, que é de cima. Tenha atenção, está ativo. E a pessoa fica, mas isto vai de onde até onde? Exatamente, já estás no meio. E eu disse, sim. Sim, já se E a rota? Ele voltou a entrar. Isso foi mal planeamento. As primeiras perguntas. Pronto, é um bocado chique. Tu está no ar já. Sim. R35 não diz coisa nenhuma. 54. 55. Sim. No número. Eu queria saber, vou para a esquerda ou vou para a direita. Se fosses ver o full effect, se visse. Mas já aconteceram várias. Já aconteceu várias. Não é publicidade que eu não ganho nada. Mas, Rocha, uma coisa. Estas áreas, ao contrário das outras, que temos a condição de as conhecer a sua delimitação e ver as cartas, estas não estão nas cartas.
Não, estão nas cartas. Tu não consegues saber na altura de escolas se nos notamos elas estão ativas ou não, porque elas podem ser ativadas meio hora. Tu pões de escolares e ela até pode não estar ativa quando escolares e depois quando fazes escolar, olha, está ativa. Constam no GPS e não sei o que. Estas constam das cartas Jefferson. Tens de estar sempre a planear que o gajo pode dizer, olha, Não é cartas Jefferson. Não, mas Estão lá? Estão lá. Devem Estão sempre. A questão é de saber se estão ativas ou não. E por isso é que é mais uma Enquanto vantagem. o Notam consegue saber de manhã que eventualmente aquela vai estar fechada, Notamos, vocês sabem como é que funcionam os notamos. A gente vai saber a seguir. Os notamos, há várias entidades que podem pedir a publicação do notam. Os militares são aqueles que de um dia para o outro podem fazer ativar um notam. Ou seja, mas de resto, todos os outros normalmente surgem antes, porque pelo menos são 7 dias necessários em as entidades civis, escolas, operações do AVES, não sei o quê, são 7 dias antes. Os militares não, portanto vocês podem estar a planear um voo hoje para amanhã, mas amanhã surge o NOTAM, portanto é bom que consultem os NOTAMs e uma vez mais, Full Flex. Aqui é 55, não pode. Já agora, só para complementar, Não, tem que constar. Tem que constar. No Skydemon, que vocês quase todos utilizam ou conhecem, Isto é o quê? É 54. está aqui. Não, o que é isto? Está no Skydemon. Mas está como ativa todos os dias. Há uma que é 1500 peças a GL e a Norte é de região. Mas qual é que é? Posso ver aqui. É 245. Portanto, isto é a estrutura do espaço aéreo nacional, que é um bocado confusa. Isto depois em termos de controle do tráfego aéreo, às vezes é complicado. Só para vocês terem noção, isto não diz respeito aos voos VFR. Existe aqui uma estrutura de espaço aéreo tão complexa que foi portanto, isto é um industrial aqui. E existem aqui espaços aéreos em baixo, em cima, ao lado e à esquerda. E existe aqui no meio deste corredor, os corredores que normalmente vão para as Canárias e não sei o quê, a nível de 350 e não sei quanto. Exatamente, os russos não, os russos no chão. Eles passaram a estar a mais das 12 milhas, só que era fora do espaço aéreo. Fora do espaço aéreo, fora do território nacional. Porque se eles passassem por cima do território nacional, tínhamos legitimidade para fazer a operação. Exatamente. Portanto, notamos. Definição de NOTAM. Contém informação que diz respeito ao estabelecimento, condição ou alteração de qualquer facilidade aeronáutica, serviço, procedimento ou perigo em períodos de tempo conhecidos relacionados com operações de voo. Além de outros campos, aqui temos o número do NOTAM e o ano, e a dizer que é um NOTAM novo. Temos o período de validade. Às vezes o período de validade é grande, mas depois aqui na linha delta contém as várias porções que o NOTAM tem. E depois a descrição com as altitudes. As milhas náuticas à volta. Já vos vou dizer qual é a diferença entre um NOTAM em que inclui na linha ECO, ou seja, na descrição do que é que o NOTAM é, Airspace Reservation, e depois já vamos ver o que é que não é, mas já vamos mais à frente, já vamos ver. Isto é uma reserva de espaço aéreo. E o NOTAM nem sempre é uma reserva de espaço aéreo. O NOTAM às vezes é conhecimento que existe qualquer coisa lá, mas não é uma reserva. Não é uma indicação para passar por cima, por exemplo. É isso que quer dizer. Ou seja, pode passar por cima, mas a responsabilidade é sua sempre. Aqui deve evitar a área porque a entidade está confiante que aquela zona é condicionada, está hermeticamente fechada, para voos que não sejam os deles. Por exemplo, normalmente os paraquedismos é uma zona não reservada. Foi como aconteceu na partida, quando fui também de Santa Cruz para Mirandela, e a passar por cima de Viseu, lá eles de Santa Cruz estavam a dizer: pá, não podes passar por cima de Viseu, está lá o lançamento de paraquedistas. Pá, eu vou fazer o plano de voo direto. Se eles me disserem alguma coisa, outros viam. Ninguém me disse nada, eu fui direto. Eles andaram para ali às voltas, cheguei lá ao mesmo tempo que eles e andaram mais. O que é que acontece às vezes? Nós às vezes lá, e atenção que isso nem é sempre, nós às vezes lá, temos boa informação, para saltar de paraquedas tem que haver um avião. Pronto. Eles normalmente fazem plano de voo e contactam-nos. Porquê? Porque acima de 9,5, o espaço aéreo Golfo, espaço aéreo Charlie, precisam de
precisam que Lisboa lhes dê autorização para eles portanto, atuarem e subirem acima desse de 95. Mas, abaixo de 95, existe uma definição. E eles, às vezes, normalmente têm consciência e contactam-nos, e nós sabemos que a área está ativa. E normalmente dizemos que, olha, a área está ativa. Mas não está proibido. Não. Mas a gente já vai ver à frente. Eles chegam a saltar a 12 mil. Sim, e 15, e 13, e 14. Portanto, isto é para o exercício. Normalmente quem faz estas reservas são os militares, uma vez mais. Desculpa lá, posso só voltar um bocadinho atrás? Que eu há bocado não... Qual? Há bocado quando estávamos a falar, o Pedro estava a falar do plano de voo como preencher daqui para Setúbal. Sim. E tu vais dizer se estou correto ou errado. Eu, se fosse voar sem plano de voo, teria que planear entre as deltas e entre a Rómeo, que é a área do Montijo. Porque do Montijo é espaço aéreo controlado. Se fosse sem plano de voo, tinha que ir ali entre as duas, sem dar cavaco a ninguém. Claro. Se preenchesse plano de voo, Sim, que é o preenchi um direto, porque sei que vou ter que contactar a aproximação à área do Montijo e a Pois aproximação não é automaticamente coordena com a área do Montijo se podes passar lá ou não. Às vezes passas com Lisboa, com a aproximação de Lisboa, porque o Montijo diz, olha, não tem tráfego, passa contigo porque depois tens que contactar a minha frequência a seguir. A aproximação Sim, obrigatória dentro daqui. Se ele for a 1000 pés e até 1500 pés. Está bem, mas com plano de voo. Está a falar com plano de voo. Sim, mas mesmo assim. Normalmente é pronto. A questão é ele aproximar-se da Delta 10 ou da Delta 66 e, como não contactou a população, não ter conhecimento que ela está ativa. Claro. E pode contactar o Montijo e de repente está sobre a Delta 66. Quando tens o controle vai-te dar a informação de se está ativo Se e não vai está fazer as ativo, coordenações desviar, com as áreas, podes passar pelo É a Montijo. vantagem, mais uma vez, do plano de voo. Claro, não, eu faço sempre. O NOTAM tem que ser emitido com antecedência. 7 dias para entidades civis. Menos militares. E militares é de um dia para o outro. Como eu era no caso daquelas notas. Não, Assim não é por nossa. não é nota. Sim, não é nota. Nem sequer é nota. Não, Deve é ser chupa nota. mesmo. Nota de série A. Há 2 ou 3 tipos de nota. No série A há 3. Nota de série A, escritos em inglês, distribuição nacional e internacional, para aeroportos e aeródromos nacionais, sobre regras, procedimentos, sobre espaço aéreo, sobre serviços de tráfego aéreo, sobre greves, sobre as facilidades e serviços de rádio. Já agora fico a conhecer que Especial já não existe. Especial é que precisa para pagar o ar, não, já não existe. Já Não, sei, agora já. é o Goji. Não foi ter sido desativado, eu ouvi. Exatamente. Chama-se Goji. O ponto É é o Goji. Ou seja, rotas Renave, não sei se isso Espera. consta nos coisas. É só durante um ano. Não, isso não é para hoje. É o É um FN. ano. Não, Depois, mas eles o fizeram um suplemento. Mas o voto especial já não está a funcionar, é isso? Não, não. Mas eles vão tirar mesmo o voto? Já tiraram. Já Já tiraram. não existe. Eu não sei, se Eu sintonizarmos. acho que vi o suplemento e eu acho que eles vão mudar de equipamento. Pois, mas, É possível. Mas a tendência do futuro não é reliable. Portanto, a partir da altura que Pois. não é reliable, esquece. Pode dar a dar. Se Acho que calhar nós tivemos podem lá rodar aquela alternar as cartas o- todas lá, o- substituir tudo por esse ponto o- da Goji. O radial pode 090 pode estar. Mas a tendência também é acabar com o VORS. Claro, a ser dados no futuro no MDBs. Nota-me série C. Escritos em inglês, distribuição é nacional, a pedido pode ser internacional, é sobre os aeródromos e heliportos nacionais publicados no manual VFR, normalmente são o que mais existem. E é mais Alpha baixo. e Charlie. Ou seja, é uma classe abaixo do... é mais interno, mas pode ser também externo, se quiserem. Se um aeródromo achar que tem muita gente a vir do estrangeiro, pode fazer lá a publicação. Fora. Exatamente, pode vir para fazer a publicação. Quem é que faz oficialmente esta divulgação? É o AR? A parte da nave tem um departamento que é o Nove Office e que é a nave. Sim. Por exemplo, desculpa lá, relativamente às emendas do manual VFR, aquelas de publicação externa, por exemplo, as alterações de frequência, ok? Como esta, como é que elas são depois comunicadas para fora? Frequência como? Por exemplo, Uma a nossa? rádio? Se for de aeródromos nacionais, Já deram uma. e agora mas já se tem nota. Isso aí já se tem já nota. sei. Agora é 119.8, já se tem nota. Zé. Não, aquele Zé. Zé. Também desligou. Pronto. Estes Ds são
são iguais aos Cs, mas são apenas para distribuição nacional, temos em português. Portanto, nem toda a gente tem acesso e nem toda a gente consegue ler. Ora, aqui está. Pronto, isto não é para arriscar, é apenas para sublinhar. Isto é a diferença entre reserva e informação. Há nota-nos que são Airspace Reservation for whatever. Este é PGE, will take place no raio de... Agora, exatamente. Isto normalmente está agregado a um aeródromo. Ou não, ter um mulo não está agregado a aeródromo nenhum, portanto a gente não temos, e normalmente, por acaso agora está em suplemento, mas nós nunca teríamos a capacidade de saber se aquilo estava ativo ou não. Está como um mogador, tem planadores, mas nós nunca sabemos se, como não contactam connosco, não sabemos se há atividade ou não de planadores. Ora, isto, a pessoa não é proibida de entrar lá, ou não lhe é retirado o direito de lá estar, tem que ter cuidado. É espaço aerogolfo. E eles têm que ter a noção de que estão em espaço aerogolfo. Portanto, não é uma reserva de espaço aéreo. O que é uma incongruência em termos de paraquedismo. Isto é tudo muito giro. Isto é tudo muito giro. Mas quem sabe, portanto, 13 mil pés. Supostamente tem prioridade, não é? Os podcasts podem não ver. Mas vem lá, 13 mil pés, não está, o paraquedista não está a ver, para já não se sabia, e depois não está a ver, ele está a gozar o voo, não é? Se há um avião de paraquedistas no ar, estamos todos nos holding points à espera, ninguém vai parar. Como, Luís? Quando vou a Évora e estão lá os paraquedistas, fico... Tem afis. E até aos 2 minutos, até eles próprios darem... Sei, eu já trabalhei em Évora. Mas Pombal. Funciona. Pombal. Mas Pombal. Coimbra tem afis, portanto, ok. Mas Proença Nova não tem ninguém. Mas tem piloto. O piloto do avião, Ele diz: estou 2 minutos lançado, com 2 minutos depois... É uma espécie de reserva informativa, porque não há nada que numa outra reserva eu, em Lisboa, posso evitar, a dizer para evitar a área, neste já não posso dizer nada. Portanto, é a responsabilidade do piloto para... Portanto, esta é a nota-me sim, mas é a diferença de conceitos. Áreas sensíveis. Isto até há bem pouco tempo quase ninguém conhecia isto. Sensíveis, áreas? Exatamente. E já vamos ver que uma pessoa até se assusta. Zona de proteção especial foi criada para proteger habitats de aves de acordo com o decreto-lei. Ora, como aqui há muita ave, devia haver aqui uma zona de proteção. Há aves raras aqui. Área protegida, criada para proteger a natureza, ecossistemas e valores culturais. Leia-se vários monumentos, leiam-se fábricas, leiam-se vários sítios. Estes sítios também é criada uma lista nacional designada para proteger valores patrimoniais, tipo Belém e essa coisa toda. Antigamente ia pela Justinho, e há uma zona de passeios ali, agora não se pode entrar. Já lá vai. É essa história. Já lá vai. Estas são as zonas sensíveis. Sobrevoo proibido a menos de 1000 pés. Claro que o pessoal anda a rapar nestas zonas, não é? Aqui, nesta zona, aqui, nesta zona, aqui no estuário do Sado e tal, e não sei o quê. Pode correr bem, mas o desconhecimento, no PES AGL, mas o desconhecimento não invalida isto. Portanto, podem voar, mas ter lá um gajo, olha este gajo aqui a 500 pés. Olha este gajo aqui a 500 pés. Portanto, só para terem noção. Mas em cima da água não está lá. Olha lá, mas eu já tive a autorização do controle. Ninguém dá autorização. Nós é que dizemos vamos ser para 500, está bem por si, mas ele não diz que não Eles não dão autorização. Eles não podem dar autorização. São muitos slides atrás, mas eu, se for preciso, vou buscá-los. O piloto, o comandante, é sempre responsável, seja comando ou não. Outras. Então, mas como é que nós vemos essas áreas? Pois é. Estão publicadas. Estão publicadas e já. Eu não sei se no IP de Portugal estão. Estão militar, sim.
Militar, sim. Não, Não mas sei tu não se... arranjas uns prints dessas Arranjas. cagadas. Uma coisa no Facebook está. Ah, tu não está. Não, mas Eu já não, meti não, isto não, no não, Facebook. não, Sim, não, sim, não, posso não, ver. não, Fazer também está. mas pendurar ali. Ninguém fez download, mas. Querem mais? Toda junta que não faz fora meu opinião. Olha, mas essas não estão no Como é Skydemo. que se pode tomar? Não, não estão. Existe o Essa Skydiving, não estão não. porque isso O país é está legislação, pintadinho, não é legislação aeronáutica, percebeste? Isso é Essas não abaixo, estão. mais uma vez, é abaixo sempre dos 1000 pés. Supostamente não se deveria voar abaixo dos 1000 pés, porque há sempre localidades ecas e não sei o quê. Não. Há sempre Agora abaixo de 500 pés, desde não seja sobre voo sobre localidade. É isso que eu estou a dizer. Há sempre uma casa. Mas uma casa não é uma localidade. A Aqui, aproximação Dentro da casa. 3.400 sobre voo proibido abaixo dos 1000 pés. Eu pus barra 3.400 pés porque são muitas, são algumas que vão até 3.400 pés. Então o controlador aéreo avisa-nos ou não? Não, estas não. Não temos capacidade de Tem que saber, a parte das pessoas nem sabe. Mas volta lá atrás. Deve saber. Há uma coisa importante que é assim, isto não é legislação O conhecimento aeronáutica. da lei não implica o seu nome. É que como é uma critério. zona É, exatamente. Há aqui uma coisa que é importante, isto não é legislação aeronáutica, por isso não está nem nos sinais, nem na aeronáutica. Está, mas não faz parte. Isto são coisas de lei geral. É do ambiente, se calhar, o Ministério do Ambiente. Percebes? Há aqui zonas. O gajo sabe, lá está, atrás do espaço de montagem. É os parques naturais, quase sempre. É. É os parques naturais. Tudo parques naturais. Estas aqui à frente. Estas aqui à frente são instalações industriais, portanto, E da Marinha. governamentais e outros. Por exemplo. E não se esqueçam no verão da Casa do Cavaco. Também central do carregado, a central do carregado está aqui. Claro, sério. A casa do cavaco. Sim, senhora. Quando ele está de Podes falar férias. sobre a casa do cavaco. Quando ele está de férias no. Tu não sabes onde é a casa do cavaco. Há um ouvido. Mas isso nem notamos. Isso sem notamos. Sabes onde é que é aquela merda? Se quiserem, aliás, se acharem por bem, eu não sei se o Luís tem capacidade ou não de Não tem. Não tem muita capacidade. Mas se quiserem, eu posso arranjar um print de quais, ou seja, dos decretos de lei Não, mas estão. e visualmente. Olha, mas por exemplo, há umas que são. O Facebook, desculpa lá, nós temos um grupo lá de Facebook, que começámos há pouco tempo, que é um grupo do Facebook da Escola Era Lazer, da Escola Pilotos Era Lazer, para os que quiserem inscrever-se lá, que é uma coisa um bocadinho mais restrita para a gente ver lá. E isto está lá, foi aqueles documentos que tu mandaste, estão lá. De qualquer maneira, estão disponíveis no Luís de Malheiro, caso Mas acharem por bem consultarem. Mas por exemplo, Nem que seja só para darem uma vista de olhos para pelo menos os mais complexos aqui, por exemplo, o complexo de Sines tem alguma altitude, não é só 1000 pés, portanto, se acharem por bem, pelo menos dar uma e olhadazinha. a refinaria lá em cima também, Sim, são vários. em Essa São da vários. Palmeira. Há bom senso, não é? Estou por cima de uma refinaria. Se houver uma falha de motor. Mas não vem no mapa. Que se lixa a refinaria. No mapa não diz nada. Portanto, tu vais a fazer. Quem trabalha com mapas físicos, se calhar é mais fácil desenhar lá as coisas do que no. Vamos fazer que está publicado. Há muitas coisinhas. São muitas. Já que está publicado. O word control e o control só muda o controlador. Mas estão, o Luís tem, não é que de militar também lá estão, mas não estão totalmente discriminados, são discriminadas assim. Mas no neste decreto de lei estão lá todas. Com mapas? Completamente. Não. Nesses, não, tem uns mapas, mas são muito arranhosos. São a preto e branco e já são. Isso está no full flag, nunca tinha ouvido falar nisso. Estas não estão na full flag. Que é o full flag? e aqui é de Jerez e de... Já levas com. Já levas com. Abre a janela para mandar para Pronto. Agora, vamos falar um pouco sobre regras e procedimentos gerais. Mais uma vez, isto foi baseado de acordo com o nosso conhecimento, a nossa experiência. É um tema polémico, pelos vistos, e ultimamente com a publicação da carta da carta de intenções ou do aeródromo de Benavente, isto tem gerado alguma polémica entre várias pessoas, portanto, cada cabeça a sua sentença. E, portanto, o que vem aqui é o bom senso.
mais que procedimentos, é o bom senso. Estás a falar de quê? Desculpa lá. Regras e procedimentos gerais. Olha, desde os 14 anos, o que é que tens Regras e procedimentos gerais num aeródromo controlado. Leia-se Cascais, leia-se Lisboa, Porto, Faro, leia-se controlado no sentido de controle, portanto, é controle de tráfego aéreo, leia-se... Timor-Leste. Não, é AFIS. Todos os aeródromos militares, Lisboa, Porto, Faro e Coimbra. Faro e Cascais. Submeter o plano de voo, obter uma autorização de rota ou de sobrevoo, possuir comunicações bilaterais, estar equipado com um sistema de transponder e manter um código SSL operativo com o modo Charlie, regular o QNH fornecido pelo ATC, logo é controlado, fraseologia será em português ou inglês. Por que ordem? É aquela que o piloto define, é aquela que em princípio é levada pelo ATC. Voar de acordo com a classificação de espaço aéreo Charlie e Delta controlado não quer dizer só Charlie. Os militares também são controlados. É controle de tráfego aéreo, só que a classificação do espaço aéreo muda por causa de dar ou não informação ou separar ou não VFRs. Reportar posições quando pedido e sobrevoar os pontos de entrada ou saída de acordo com as cartas. Regras e procedimentos gerais em AFIS. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Aeródromo, portanto, regras e procedimentos gerais em aeródromos AFIS. Práticas recomendadas. Aqui é no aeródromo controlado, portanto, é obrigatória esta cuidada toda. Aqui são as práticas recomendadas. As aeronaves devem preencher um plano de voo. Em muitos aeródromos, o manual BFR diz que é obrigatório o preenchimento do plano de voo. Verificar procedimentos de entrada e saída publicados no manual BFR. Alguns têm e outros não. Deverá possuir comunicações bilaterais. Eu ia dizer uma asneira que é muitos aeródromos em que se pratica o AFIS. Também pode haver pessoas sem comunicações. Introduzir o QNH de acordo com as instruções do AITA, Agente de Informação de Tráfego Aéreo de Aeródromo. Procurar tráfego reportado pelo AITA. E atenção que isto é um aeródromo não controlado. Évora é um aeródromo não controlado. Coimbra é um aeródromo não controlado. Vila Real é um aeródromo não controlado. Bragança. O Vila Real não tem AITA. Tem. Não tem, não. Já está publicado. Mas eu estive lá há 2 semanas. Tem um gajo de colete amarelo a pedir 10 euros a ver aquilo, não tem AITA. Das Seguritas. Houve uma reunião há pouco Acho que eu vou ter tempo. informações. Chaves, Vila Real e Bragança. Bragança já tem e não tem. Mais uma vez, ele tem AITAs prontos. Devia ter. Exatamente. Não, mas tem AITAs. Ponto final. Não tem é operar. Porquê? Porque os AITAs, neste contexto da crise, também estão a vigiar o aeródromo. Mas quem é essa gaja da AITA? Agente de Informação de Tráfego de Aeródromo. É um empregado da Câmara. É uma espécie, sim, normalmente, é uma espécie de controlador num aeródromo AFIS. Já, mas, É um controlador light. Tem cerveja? Tem, mas está esgotado. Pô, gostei dessa. Agora já percebi. Mas não O AFIS pode ter fraseologia em inglês, mas muitas vezes não a utilizam porque o AITA, se não tiver credenciado pelo INAC a ter esse... Já percebi. É como os franceses a falar inglês. Exato. Voar de acordo com as regras GOLF, a AITA, Évora, Coimbra, Bragança, é sempre GOLF. Reportar posições quando pedido, entrar e sair dos pontos. Isto é muito importante. Encerrar o plano de voo assim que possível após a aterragem. Seja para o AITA, para pedir para encerrar o plano de voo, seja para a entidade para a qual vocês preencheram o plano de voo. Para saber que não morreu, não é? Para saber que não aconteceu nada entre Lisboa, entre a libertação da frequência de Lisboa
e a aterragem. Já aconteceram situações desagradáveis que nós libertamos a aeronave, contacto de frequência local, whatever, e depois o cavalheiro não sabe nada, não tem informação que há um voo ir para lá, não chega lá. Portanto... Eu por acaso não sabia isso. E nunca nos planos de voos todos que tinha feito na escola onde estava, nunca fechei plano de voo nenhum. Eles diziam mudo para a frequência Santa Cruz e eu mudava e aterrava. Sim. Eu ligava para lá. Não pode no avião encerrar. O gajo vai voar. Não. Antes de mudar a frequência e dizer, mãe. Nós estamos. Eu vou-lhe explicar exatamente o que eu acabei de dizer. Dificuldades de comunicação. Exato. Mas pode dizer, estou na final curta, pode encerrar o plano de voo, estou sobre a pista. Isso. Mas não é garanto que. Mas até bem, não é? Não custa nada, não custa nada. Mas a responsabilidade já não é do Não, claro que é. Claro que é isso que eu estou a dizer. Mas tem a noção de que se calhar está aqui alguém e diz assim, olha que eu faço no dia anterior. Recebo os e-mails aprovados. A questão é, depois recebo a mensagem na ARR que é arrival. Eu, que é quando tu estás a dizer, David, eu estou a marimbar que você caia. Eu tive problema. Estou a marimbar. Estou preocupado. Não, estou preocupado consigo. Estou a marimbar, mas estou preocupado consigo. Porque se você cair num sítio em que alguém o vê, fiz porque alguém vai socorrer. Se cair num sítio em que ninguém o vê, aí é mais dificuldade. Mas ele tem o relógio, já viste o relógio dele? No caso dele. Isso 121.5 só chega até ali. O helicóptero tem pontos soltos, estavam à procura dele? Não, porque houve um agricultor que o viu. Mas o caso de Murta, o Murta descolou, não contactou absolutamente ninguém, apesar de estar numa alfa, numa zona militar, não contactou ninguém e não fez como voo. Portanto, só se notou quando alguém do lado de baixo disse, então, mas onde é que ele está? E alguém de cá de cima disse, pá, já não sei, então ele descolou às X horas. E à meia-noite andava toda a gente preocupado com ele. E só encontrar de manhã. Se ele tivesse, independentemente, mais uma vez, o plano de voo é uma seca. Eu não acho. Eu não acho. Mas, excetuando na zona da aproximação, ninguém chateia ninguém. Até Faro, é libertino, vai para aqui, vai para ali. Excetuando na zona da aproximação que tem com a VFR, nos túneis, mas isso é obrigatório, portanto aí não há hipótese de de resto é para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, não sei o quê. Ou seja, mas tenho garanto que se contactarmos boa informação, se acontecer um caminhão qualquer, meia hora depois alguém socorreu, independentemente, mas vão ver o último botezinho que lá está. Percebe? Pronto. Quando aconteceu aquilo de Ponte Soura, a primeira coisa que foram ver era se tinha havido algum plot. Sim, não havia. Ele contactou, aliás não contactou, estava na frequência local, ninguém soube nada, só souberam quando foram alertados pelo caçador ou pelo lá quem quer que seja. A gente sabe que em 2 minutos um AVC pode ser curado, mas esta coisa de ter um acidente e em meia hora ser socorrido pode ser muito importante, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Isto de facto, às vezes pode-se pedir, não é, para encerrar o plano de voo, sim, mas eu acho que não custa nada. Nós temos nos nossos telemóveis gravado aro, aterramos, pinga, é para encerrar. E eles dizem, sim, já está. Não custa nada. Eu já tive várias situações e ainda há pouco tempo. Exatamente isso. Há bem pouco tempo aconteceu uma situação e acontecem a miúdo situações de, especialmente à noite, apesar de nós, informação, e depois já lhe informo, a informação de Lisboa Informação só funciona Sunrise, Sunset. Mas vocês também não voam depois do Sunset, por isso estou descansado. Mas já aconteceram várias situações não muito agradáveis, porque depois parece que andamos a controlar as pessoas, de pessoas que aterram, não encerram o plano de voo e a mim, pessoalmente, como conheço as pessoas, depois andar à procura delas. Não é? Andar à procura delas no aeródromo em que era suposto aterrar, e ando à procura delas, passar 1 hora no aeródromo, digamos, de origem, para saber onde é que elas andam. Não custa nada. Encerram.
Por acaso houve uma situação, por exemplo, em que a pessoa era para aterrar e reabastecer e depois descolar. Pá, passado 2 horas não tinha acontecido nada. E depois, a questão é, e o David frisou uma coisa boa, então, mas isso é para os responsabilizar. Mas eu estou preocupado. Só que estou preocupado, já não me preocupei na meia hora seguinte. Vou-me preocupar numa hora seguinte. Ou 2 horas. Pá, entre essas 2 horas pode acontecer um grande cagalhão. Olha aí, Pensamos alto. Não se pode dizer que dia que houver uma multa, se o gajo não fechar. Não há multa. Eu faço o quê? Faça nessa parte do caminhão, depois. olha aí. Portanto, já agora uma coisa. Ainda vejo que Sim. Havendo busca. Quem é que paga a busca? Exatamente. Ou quem é que vai? É a GNR local? Começam por prioridades, claro que não vai logo descolar o EH e vão à procura da pessoa. Há uma sequência. Há uma sequência. Há uma sequência. A proteção civil e não sei o que é mais. Depois a partir daí, isso tem a ver com a hora. A partir daí, em que os bombeiros não sabem, não sei quem não sabe, não sei o que mais, vão partir para uma outra fase, que é as fases de busca e salvamento da parte da Força Aérea ou da parte agora do CAMOV, da Proteção Civil. Pronto, e no fim disso tudo, tem um custo. Se fosse vai o GNR. Se o gajo está morto, não pode pagar. É um custo do Estado. não sei. O controle aéreo é um custo do Estado, como assegurar. Supostamente é um controle aéreo. Nós somos pagos, nós temos uma zona de busca e salvamento para a qual somos, penso eu, orçamentados e navegação pagas pelos voos de linha aérea. Eles pagam o controle para nós pagam bem. Será de borla, não é? É como os transplantes, não sei como é que é o esquema, mas os transplantes de corações e de rins e não sei quem é que paga isso. Não, mas eu lembro. Mas se fosse a pagar pela pessoa, acho isso muito complicado. Se for falso, acho que é. Eu lembro-me quando eu comprei esta loja, os gajos obrigaram-me a assinar um papelão em que se o gajo disparasse isto. Inadvertidamente. De propósito. É esse relógio de disparo. Eram 20 mil euros, era assim. Mas isso é de quem? Não, isso não é de quem. Sim, não é de quem. O papel era dirigido a quem? Epá, aquilo era da ASO, era no... Isso é um ELT, é um beacon, não é? Sim. Pronto, o que é que acontece? Mais uma vez, quando é acionado 7700 ou 7600, não somos só nós que vemos no radar, que foi, isso tem cultura radar, que vemos isso, mas há um satélite que o faz. Há um satélite que também absorve esses 3 códigos. E muitas vezes, por exemplo, um barco não tem comunicações, pode ter comunicações, mas tem rádio. Sim, mas pode escutar um ELT. Pronto. Isso é observado por um satélite. Ou por aeronaves que estão na final que acontece muito. Sim, mas há 2 tipos de ELT. Há o ELT automático, não é? Sim. Que é um acidente ou cai dentro da água e ele pima. Sim. E há o manual, não é? Exatamente. Sim, mas não deixa de ser ELT. Não deixa de ser. Mas para eles é igual. Sim. São ambos absorvidos pelo satélite. Voar de acordo com as regras GOL, reportar as posições a pedido, encerrar o plano de voo assim que aterram, e a pista preferencial, não é pista em uso, pista preferencial é informada pelo AITA. Agora vocês dizem, ora isto é a AFIS, se eu não quiser obedecer à pista do AFIS, do AITA. É a responsabilidade do piloto, ele é o escolho. Sim, mas o AITA o que é que faz com os 2 gajos que têm na final e quando o vê assim na final de sentido contrário? Informa, não é? Tem que informar, não vai dizer para se desviar. Tem que informar, porque não está a controlar nada, está só a informar, não é? Agora, uma pessoa, se não quiser aterrar num 7, quer aterrar em 3.5,
decisão é minha. Exato. Aliás, acho uma Mesmo no aeródromo controlado. Eu tenho alguns amigos meus comandantes da TAP, muitas vezes estão contra a pista que lhes é dada, eles dizem, eu não aterro nessa pista. E se aterrar nessa, é com a sua responsabilidade. Não, então espera aí só um bocadinho, Sr. Comandante, que eu vou dizer para ir para o outro lado. Eles vão dar a voltinha e aterram no outro. Dentro do funchal. Pois eles preferem vento a favor. Eles muitas vezes escolhem e não é como eles querem. O comandante é que, depois se houver um acidente, você é que é o responsável, os gajos estão logo à rasca. Não, espera lá então, vamos aqui organizar. Não, queres ali mais meia hora, mas a terra na pista é pequena. Mas acho só uma coisa que na altura, quando eu trabalhava no controle de tráfego aéreo, que havia muito esse. Não era um erro, se era um dos conhecimentos, que é com Lisboa Militar do pessoal pedir para subir e pedir para subir, não vale a pena. Não, é só informar. É só informar. Eu sei que eu estou a dizer mais uma vez. Vocês têm que informar. O máximo que pode dizer, assim, sugiro que mantenha 2.000 pés porque tem uma aeronave AVM. Rocha, desculpa. Eu, para terminar a outra, o plano de voo, eu vou voar em espaço Golf e não tenho transponder. Ponho o plano de voo. Exatamente o mesmo procedimento. Eu faço isso no Quick. Só às vezes. Eu faço isso no Quick. Mas depois tens de estar sempre a dizer onde é que estás. Eu faço isso no Quick. Eu meto o plano de voo para o Quick e digo, eu não tenho rádio, não tenho nada, estou aqui às tantas horas. Estou além às tantas horas. Estou além às tantas horas. A coisa, portanto, a informação... Mas sem nada? Nada. E voas só em Golf ou vais para espaço Golf? Só para eles saberem onde é que ele é. Eu tenho que saber que eu a partir daquela hora lá estarei. E quando lá chego, o telefone a dizer. E o plano de média para eles saberem que naquela zona, em algum sítio, no princípio, estará alguma coisa daquela. Não, mas eu digo a eles, no plano de voo eu faço isso. Relativamente ao plano de voo e que sem transponder, a única coisa que se pede é que deem estimas aos pontos, ao ponto seguinte. Se vai para Coimbra e numa intermeio tem Fátima, pediram estimar Fátima. O que acontece muitas vezes, por exemplo, somos chatos entre Castelo Branco, naquela zona de Castelo Branco ou de Coimbra para cima e que vão para Begador, Bragança, nós pedimos sempre estimas e obriga-vos a fazer. Porque vocês não nos conseguem enviar. Abaixo de 6.0 é mentira. E muitas vezes, o que nós fazemos lá, logo de início, é, enquanto temos contacto de radar, tirar logo uma estima a 2 pontos de intermeio até ao destino. Eu acho que o problema não é esse. Por exemplo, o problema não é fazer estima, que hoje em dia todos os programas fazem aquilo, a pessoa faz aquilo com um perna às costas. O problema é o ponto onde nos pedem para fazer a estima. Vocês têm cá na Europa. É pá, que aquilo não existe às vezes, não se consegue encontrar. Nós normalmente vamos a cidades importantes. Mas, por exemplo, Miragaia. Sei lá onde é que é Miragaia. Miragaia, ou lá como é que se chama. É o pé de Mira, não interessa. Ou Foscoa. Uma vez pediram-me Foscoa. Não está. Não interessa, é passar o facto. Sim. Acontece muito. Foscoa é... Não, a questão é essa, tem que ser pontos que estejam nos mapas das cartas aeronáuticas. Claro! A questão é que não é tão. Estão lá, mas são pontos que não são muito significativos. Às vezes, por exemplo, no Alentejo, talvez não. É o para 1 ou 2. Exatamente. E a questão é exatamente essa. Mas, por exemplo, a mim não me interessa que me dê uma estima ao quadragésimo, digamos. Interessa é que me dê com 5, mais 5, menos 5, ou seja, dê ali uma buffer de uma janela de 10 minutos para saber que depois, ao destino, é-lhe dado, porque naquela janela você tem que me reportar, senão meia hora depois acontece qualquer coisa, ou você está aterrado, ou mas você não está. Quando se vai de facto para Trás-os-Montes, para Bragança, é complicado, sim. Epá, não se consegue falar com ninguém. Não. A estima é facílima, desde que a gente saiba o sítio onde se está a estimar. E fazer um afilo, esquece. Nada. Até Coimbra ninguém te ouve. Mais uma vez, Providente, como bom comandante que é, Providente faz anos. Pois. Aliás, quando não foste convencido, depois. Pois é, full of flex. De Viseu já mandaram a terra e mandam o plano. Eu há pouco Isso é a nossa solução, mas isso é só para vocês verem, já aconteceram relativamente à violação, porque depois torna-se violação. Quando não se evita estar ativo, é violação do espaço aéreo. Pois. Já aconteceram várias situações. Está livre, apesar do gajo que está aqui a dar uns bitites dizer que a pista está livre.
E a terminologia é livre, não é liberta, como no outro dia me disseram. Sim. Tanto faz. Tomarem atenção, uma nova fraseologia, 12 de janeiro, CIA 1 de 2015. Exatamente. Tomarem atenção ao tráfego nas imediações da pista, tipo nos pontos de espera, a ver se eles esperam nos pontos de espera. Não se esqueçam das runway incursions, são muito fortes relativamente a acidentes e incidentes, até nos aeroportos. Olha, ainda hoje um dos colegas nossos saiu dali e foi direto ao ponto de espera e passou no ponto de espera como se não houvesse nada. Hoje? Hoje, ainda agora. Não vi ninguém. Tu não viste que não estavas cá. Ah! Mas isto aqui... E não reportou que ia entrar na pista? Não, reportou sim senhor. Reportou que ia entrar na pista e que ia fazer backtrack. Mas geralmente o que a gente faz, quer dizer, o que eu faço na minha insapiência destas coisas é paro sempre no ponto de espera. Sim, sim. Paro sempre no ponto de espera. Porque e não passo direto no ponto de espera. Apesar de reportar, e apesar de não ser nem aeródromo controlado, ser outro aeródromo, mesmo que tivesse AFIS, pode haver aeronaves sem comunicações. Uhum. E este aeródromo tem muito trânsito. Aqui, verdadeiramente, tem muito tráfego. Regras e procedimentos gerais de outros aeródromos, que não são controlados nem são AFIS. As aeronaves podem preencher um plano de voo, apesar de muitas vezes depois não chegarem à origem, verificar procedimentos de entrada e saída caso sejam publicados no manual da FR, há poucos nas aulas. Évora, por exemplo, mas isso tem AFIS. Poderá não haver comunicações bilaterais de outras aeronaves, sobrevoar o campo a uma altitude segura, procurar a manga de vento para optar por uma pista preferencial. Ver e evitar, aterrar e descolar preferencialmente face ao vento. Há aeródromos que não o fazem. Está aqui. Salve-se a segurança, configuração da pista e outras considerações. Pode ser inclinada, pode ter alguma coisa manhosa no final da pista, que as pessoas preferem descolar. Não é sempre. Não é sempre. Vais ali a avisar que não podes fazer. Ali na amendoeira de escolas de outra coisa, tens lá as cegonhas, podes, quantas escolas podem. Enfim, há várias condicionantes que depois só conhecer do aeródromo, não é? Ora, em Santa Cruz, por exemplo, com o Cessna, raramente se descola na pista 17. Normalmente descola sempre na pista 35 que é descer. Com o Cessna a subir, não tem força. Não tem força, exatamente. Tem o hangar e é logo na cedeira da pista e eles normalmente descolam sempre para sul. Para norte, tem uma... para norte, para a 03, mas eles descolam sempre. Aquilo tem uma... a puxar o plano. Isso é coisa rastadeiras, com os ultraleiros. Exatamente. Caso não haja publicação, a frequência publicada deve contactar o Unicom 12250. Caso haja outras aeronaves com comunicações, indagar qual é a pista preferencial, executar reportes, mesmo que não esteja ninguém, executar reportes cegos. Normalmente, mais uma vez, anunciar a presença na vizinhança com reportes cegos, voar de acordo com as regras GOLF, ver e evitar, e encerrar o plano de voo. Ou seja, diz-me uma coisa, essa frequência que tens aí a dizer é que tem substituir um 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 não existe, sim, é uma informal, sim. Que toda a gente usava. Mas era o que toda a gente usava. E este agora... Está publicado aqui. Mas mais uma vez, então vamos aí àquela conversa de há pouco, que é, o Benavente não tem frequência publicada. Como é que um espanhol chega aqui, vai a 122,50? Não vai, 1, 2, 3, 4, 5, que é o que está habituado. E agora? Há outro problema aqui, só uma parte. Esta história do 125, Unicom, eu acho que foi muito bem comunicado, mas é assim, o pessoal não está habituado a utilizar o Unicom. E já me aconteceu, utilizando 1, 2, 3, 4, 5, um gajo estar ali ao pé de Nicha, que é aquela pista não sei quanto, e eu estar e estar um gajo a dizer que está na final e que está não sei o que mais, e afinal não estava ali, estava em Leiria. Porquê? Porque esta comunicação deve sempre dizer onde é que estou. Onde é que estou. Eu não sei quantas imagens. Em autoguia, na final curta. Em autoguia, mas o pessoal não diz. E não se sabe onde é que o pessoal está. Os próprios reportes obrigam a ter isso. Quem é que sim, chamas, mas o quem pessoal és não faz isto. E não é só libertar a frequência. Agora é o Unicom, mas depois não se explica a pessoas como é que deve utilizar o Unicom. Foi só uma parte que já me aconteceu. Sim. E há só outra parte que essa é uma ideia muito gira, mas o Unicom, o nome vem dos Estados Unidos. Eu tinha lá metido isso no grupo do Facebook. Nos Estados Unidos o Unicom é equivalente ao nosso AFIS. A flight following. Não, nos Estados Unidos o Unicom
eles chamam Flight Service Station, é uma pessoa que está lá a prestar avios e podes até chamar um táxi e tudo. Tem uma pessoa, Unicom, nos Estados Unidos, o equivalente ao que eles querem fazer do Unicom chama-se CTAF, que é Common Traffic Advisory Frequency, que é frequência ARAD para todos, é o equivalente a que nós fazemos aqui. Pode ser só uma parte. Isso era muitíssimo útil, mas isso tem um custo. E alguém tem que o pagar. Claro. Voo por instrumentos simulados. Pronto, isto não existe aqui porque vocês não fazem voo por instrumentos simulados. Instrumentos simulados. Sim, é direto ao EVURA, direto ao Blix, direto ao... Aqueles pontos de IFR, claro. Isso é IFR, não é? Isso não é claro. Sim, não nesta escola, mas... Datas do painel e que seja o que Deus quiser. À luz. É o que fazem ponto sordo para treinar instrumentos. Prioridades e direitos de passagem. Eu sei que aqui não é muito pertinente, ou pertinente. É muito pertinente. Quem é que tem direito de passagem? Só eu, A aeronave que tem direito de passagem manterá a sua velocidade e rumo, mas nada liberta o piloto da responsabilidade de tomar uma ação para evitar uma potencial colisão. A aeronave que é obrigada a manter-se fora do caminho da outra evitará passar por cima, por baixo ou cruzar à sua frente. Portanto, se tiver que ultrapassar, passa à sua frente. Mas esquerda, uma aeronave... Mas isto é exatamente igual como nos carros. A aeronave igual aos barcos. Não? Um carro mais rápido, ou um carro mais lento, não tem que se desviar mais rápido. A gente está bem. Não, eu estou a falar, por exemplo, de frente. Sim. Direita a direita. Não, isso mexe, é ali de pertinho. Claro, é uma aeronave de emergência tem o direito de passagem sobre todo e qualquer tráfego. Mas tem que ter declarada. Claro. Mayday. Quando duas aeronaves estiverem a aproximar de frente, ou quase de frente, cada uma alterará o seu rumo para a direita. Mas existe, por exemplo, se eu viro, existe como nos barcos a questão, o mais lento tem prioridade? Já vai seguir. Quando duas aeronaves estão convergindo aproximadamente ao mesmo nível, a aeronave que tem à sua direita dar-lhe-á passagem. Como nos carros. Exceto aeroplanos cederão passagem a dirigíveis. Tem a ver com a prioridade dos mais lentos. Exatamente. Planadores cederão a passagem a balões. As aeronaves com motor cederão passagem às que reboquem outras aeronaves e ou objetos. Mas não é os mais lentos, é os menos manobráveis. Está bem, chama-lhe o que quiseres, mas não é dar direito e prioridade de passagem. Há aqui uma coisa que eu por acaso li na OPA e que nós não fazemos, que eles também têm, que é os aparelhos sem radiocomunicações têm prioridade sobre os outros. Os que? Obrigado. Eu não percebi. Obrigado. Se quiser, não tem prioridades, liga o rádio. Não, eu não queria contar ninguém. Não têm comunicações, têm prioridade. E faz sentido. O gajo, como não tem, não sabe, ele segue, não é? Pá, e a gente tem que ser exatamente. Obrigado. A aeronave que é ultrapassada tem direito de passagem e a aeronave que ultrapassa, tanto a subir como a descer ou ainda em voo horizontal, manter-se-á fora do caminho da primeira, evitando alterar o rumo, ou alterando-se o rumo pela direita, ou seja, deve ser ultrapassado pela direita. É como nós As luzes estão lá para isso, há uma vermelha e uma verde. A aeronave em voo ou operando em terra ou na água cederá passagem a outra aeronave que esteja a aterrar na fase final da aproximação para aterrar. Às vezes. Quando duas ou mais aeronaves se estão a aproximar de um aeródromo com o propósito de aterrar, as que estão a níveis superiores cedem às que se encontram por baixo. A aeronave que tem prioridade não deve retirar daí vantagem da presente regra para se interpor à frente da outra na fase final da aproximação. Claro. A não ser que um gajo tenha as bem. Uma aeronave que esteja avisada de que uma outra é obrigada a aterrar devido à emergência, ceder-lhe a passagem. A aeronave a rolar na área de manobra de um aeródromo cederá a passagem a uma outra que esteja a descolar ou quase a descolar, para evitar as running incursions. No caso de perigo de colisão entre duas aeronaves a rolar na área,
Isto não se aplica muito. Pronto. Aqui. Já aconteceu. Sim, sim, era que eu estava a pensar naquele Cessna que foi um todo a subir. Depois voltou para trás e enterrou e o outro estava para descolar. Uma aeronave que esteja a voar na área de manobra parará e esperará nas posições de espera, exceto se autorizada. Isto deve ser feito sempre. No cruzamento de taxiways e não sei o quê. Eu só acho muito mal que aí não esteja nada referido às aeronaves especiais tipo autogiros. São umas aeronaves absolutamente extraordinárias. E que... Passa a publicidade, não é? Pois. Tem aqui o meu contacto, se queiram retirar. O que é o Fuaflex? No Facebook todos os dias. Tu vais descer as escadas a rolar. Tu vais descer as escadas a rolar. Estava combinado, nós combinámos, deu tudo dinheiro. Está bem feito. Toda a apresentação tem a palavra Fuaflex. Não, toda a apresentação tem aerolazer. Não, Fuaflex. Não, é aerolazer. Sim, acaba em full. Mas porquê é que referiste logo a Full Flexel e a aerolazer? O que é aerolazer? Mas então o que é o Não falaste? Vais falar Portanto, mais uma vez, tem aqui os contactos. Na minha humilde sapiência, caso queiram, estou sempre disponível para ajudar em alguma coisa. Eu tenho uma dúvida, não tem nada a ver com isto, mas no outro dia fizeram Isto é a bibliografia. e no outro dia até uma pessoa fez a pergunta: eu nunca vou em Espanha. Eu quero voar hoje daqui para a Espanha. O que é que eu faço? Não, e depois eu regresso. Vezes primeiro. Vou fazer a pergunta. Faz espanhol. Pois é, Não, espanhol. não, é que se for legalmente tem que se pedir autorização e demora 6 meses a vir. Mas eu também não disse que é de um para leve, posso ser uma para Não, é o teu plano de voo é andar. Da véspera. Tens que sair com um aeródromo de classe. Para Espanha, Ajuda lá. Tens para Espanha. Eu estou a ver que a dúvida interessa a todos. Então vá, ó Zé. Não, tens que meter um que tenha código. Tens que sim. ICAO. Um código ICAO, exatamente. Não. Põe Santarém. Não, tu metes o Não, plano de voo. pode ser um qualquer. Não, metes o plano de voo para onde fores. Depois de aterrar é que estás tramado. Aí é que não consegues meter. No espaço chegam. Para depois para vir embora, é isso? Isso é que é mais chato. Mas é isso que eu queria O plano de voo pode ser daqui para Madrid. Coños de la Madre. Matilha de Pela Lascar. Mas sem ser é esse um aeródromo normal. Mas São Paulo, Tipo da venda, um aeródromo de terra. Vamos identificar o Na CZZ, o aeródromo de partida. Caso não tenha, eles têm quase todos, identificação e CAL. Caso não tenha, ZZZ e a ARP do destino. E depois mete-se ressalva, não foi como Tens é que ser aqueles pontos. A única coisa diferente que faz do plano de voo daqui é que tem que pôr um ponto de saída com uma estima. Mas são pontos que estão indicados no manual VFR como pontos de saída nacionais. Pode ser uma coisa qualquer. Aqueles push. Tens que pôr um ponto. Ou seja, eu tenho que saber que daqui a uma hora e meia estou a passar a Sim, não digas que és um transgênero. Não digas que és um transgênero. Mas põe no remark, que é no plano de voo, na remark. Exit Point, não sei quantos mais. Eu depois mando isso. Mas eu nunca fiz. Sim, mas é assim, é a única Eu coisa mando o plano que fiz para a Espanha. a única diferença. A chegar a... Tem feira, estima, a hora que vai lá chegar. Não. A hora depois, ou seja, 01:30. Depois chegar às 12, Após uma hora. Então depois, os gajos passam lá para a Espanha, eu falo com os espanhóis, os gajos já falam. Eu ouvi dizer que os gajos nunca mais não falam com ninguém. É muito silencioso. Voar em Espanha é ótimo. Dar uma frequência. É muito silencioso. E essa frequência vai experimentando. Pronto. E depois chegando lá, encerra o plano de voo para quem? Por exemplo, exatamente. Ponto positivo. Sim. Desculpem lá a ignorância, mas Não serve essas coisas, olha cá. Num avião pode. Mas de lá para cá já tens que pôr o plano de voo lá. Ligas para cá. Posso ligar para cá? A dizer que estou em Espanha. Se não houver lá nenhuma torre ou nenhuma entidade. Eu também não sabia esse problema. Ligo para o ar de Lisboa, estou aqui em Espanha, nesta qualquer avião comercial. Nós já fizemos vários. Tem que estimar meia hora antes. Pode ter sido. Não dizes é que és um transgênero, dizes que és um avião.
Eles querem um quadrirreator. Eles lá não têm a mesma classificação que nós, não têm Charlie, é com o Charlie uniforme. Eles têm vários coisas. Eu ainda não percebi qual é a lógica deles. Não percebi. Não, eles são espanhóis, não precisam ter lógica. Pronto, se terem mais 5 minutos de atenção. Já estão todos. Já que falaram no Fuaflex, é isso. Estava combinado. Claro, então. Atenção, que isto antigamente chamava-se lolitas.com. Agora é a parte das Flex solar, colchão. O Rio Bonito. Eu gostava de saber o que é isto, mas não tem que ser em 5 minutos. 5 minutos. Atenção, que Fuaflex dá informação sobre nótamos na Península Ibérica. Para quem não está, no mailing list do Zé Carvalho. Isto já inclui Espanha? Já inclui Portugal. Inclui Espanha, Açores, Baleares e não sei quantos. Vem-se aqui e Gibraltar, que é a Inglaterra. Quais são os nótamos respeitantes àquela área. Reino Unido. Já está e tem vários, não é? Não podes dizer quantos à vontade, depois passa pip. E funciona no PC ou até funciona. Aqui, isto é Évora, está aqui tudo o que diz respeito a Évora. Portanto, os nótamos funcionam perfeito. Agora, digamos os nótamos em termos de Ibérica, Espanha, cala-te. Tens de pensar que eu ganho muitas merdas com isto, ganho insónias. Espanha, temos aqui áreas que são ativas diariamente e que são atualizadas diariamente. Hoje, como é fim de semana, estão mais preenchido ou menos preenchido. De qualquer maneira, tem aqui as CTRs e as CTAs com a frequência que devem contactar. Aqui nas áreas, eles têm uma noção de espaço aéreo diferente, que é, tem uma área ativa, mas tem uma frequência anexa ou detectar aquela área. Se contactarem a frequência, podem entrar na área. Ou seja, aqui, por exemplo, Talavera está ativa, mas 139.3 e coordenam o voo para entrar lá. Mas isso é militar, isso. Sim. Nós já não... A Espanha é tudo militar. 139 já está fora da frequência do civil, do espectro civil. Vais a Badajoz e vês qual é que é a outra frequência. Chamado Badajoz à vista. Pois, tu caraças, pá. Só arranjas problemas. Pronto, então deixa lá ver esta aqui. Esta se calhar não tem. Almaraz, por exemplo, não tem. Essa zona é a zona da barragem nuclear. Eu dava-te a barragem. Nem parece eu. Nem parece eu. Mais uma vez. Tem aqui a frequência para contar. Os amarelos é de manhã. Os amarelos são as CTAs, os vermelhos são as CTRs. Ao contrário, eu acho. Temos aqui um collision. E as laranjas são as ATZ. Agora vocês perguntam, então espera aí, então mas todas as CTRs têm uma ATZ? Têm. Porquê? Não sei. O que é facto é que Astúrias, e tem aqui uma frequência, CTR, Astúrias, e tem uma frequência ali também. E às vezes as frequências são díspares, são diferentes. Eu não percebi ainda como é que isto funciona, mas o que é facto é que eles, em termos de espaço aéreo, têm coisas bem distintas. E como veem, uma ATZ é aqui e a CTR é aqui. Não consegui perceber porque são todas, completamente todas. Excetuando Vigo, temos aqui Valladolid. Aqui, por exemplo, em termos de Madrid. Valladolid é onde está a pista de... Valladolid. Vocês usaram? Isto é TNA e as zonas, várias zonas por altitudes de Madrid, e tem 3 ATZs. Agora, então, e agora a CTR? Não sei também. Sei é que cada uma delas tem frequências bem... Alô? Essa zona aí da Andaluzia é muito usada para treino militar, não é? Isto durante F-16, isto durante a semana, só para vocês terem noção, e depois vamos só ao português. E depois... Mas o Fuaflex tem mais alguma coisa? Tem. Só um bocadinho.
Ora, vamos aqui uma quinta-feira. Feriado não. Quarta-feira. Só para vocês terem uma noção. Espanha. Esta, durante a semana. Isto é durante a semana. Ou seja, está tudo sempre cheio. Mas mais uma vez com a premissa de que, para cruzar isto, tem sempre a tal frequência. Podem checar se a frequência é ou não. Poderá ser. Exatamente. Mas completamente tudo cheio. A zona mais liberta é realmente esta cá do norte. E ali em Casas, existe uma espécie de. Mas e vai complicar agora, porque eles estão a negociar a nova. Com os americanos. A nova área de trabalho de Surgir África. E vai complicar. No sul de Espanha. Pronto. Portanto, eles funcionam de maneira diferente. Isto é atualizado todos os dias, mas em termos de espaço aéreo, eles podem permitir a violação do espaço aéreo desde que se contacte. Não, eles vão aumentar a presença americana em Espanha e em Isto é atualizado também diariamente e, em termos de fuga, existe um planeamento de um dia para o outro. Isso quer dizer que os militares planeiam as missões para o próximo dia. Isto, por acaso, é fim de semana, portanto não há nada a planear, mas se virmos... Mas essas áreas em vermelho são as restritas proibidas neste momento, as portuguesas? São as que estão ativas porquê? São as CTRs e são aquelas que não são manejáveis. Mas estão ativas hoje porque há sítios militares lá? Não, vai dar dinheiro para esta hora. É permanente. É permanente. Não são manejáveis. Estas, por exemplo, estiveram ativas ontem. Mas se tu fores à de hoje, estão uma coisa delas ativas. Estas, de 1000 pés até 245, estão sempre ativas. Se chamas, é os baixos também, aquela a seguir a beja também. Beja também. De 1000 pés estão ativas. Nós temos sempre aqui Beja, aproximação, e depois, caso não conte, Lisboa, informação, funcionamento, H24, de 1000 pés a nível 105. Portanto, dá-se sempre as duas coisas, como aqui deve dar Monte Real, e depois Lisboa, informação, H24 da... 24.500 a subir, 25.000 pés. Este, quase certeza que tem 119 também. Portanto, é quem fez isto por acaso é esperto. Agora, e modesto. E modesto, exatamente. Portanto, isto é atualizado todos os dias e a única coisa que tanto. Não se esqueçam é que isto é manejável. E por isso é que convém fazer o plano de voo. O que é agora é a verdade por estar bom tempo e, portanto, eles concretizarem as intenções de fazerem exercícios aéreos, mas quando está mau tempo, por exemplo, veem que de manhã está mau tempo e até planearam para utilizar de manhã, desmarcam e marcam para a tarde, com a tal meia hora de antecedência. Neste caso já não conseguimos refrescar isto porque isto é o momento. Portanto, o planeamento, por isso é que se chama planeamento, o planeamento de espaço aéreo flexível é visto aqui. Convém é fazer portanto, a sobreposição entre este, digamos que este ecrã, e depois os nótamos, e tem a informação toda de Portugal. E para terminar, além das pistas, do projeto, das parcerias, as parcerias... Mas as pistas só têm as LPs, ou têm todas? Nós optamos por pôr todas. Mas já estou tipo aquilo do Júlio César ou não? Exatamente. Nós optamos por pôr todas. Estamos a trabalhar para que depois... por enquanto estão todas. Carregamos em qualquer uma delas. A seguir vais mostrar na loja do Full Flex para comprar t-shirts. Olha, mas eu aí sugeria que tirassem aquelas que não são utilizáveis, porque isso é enganador. Mas já não tens... É como a pauta, é a responsabilidade do piloto. Já não tens frequências Unicom aí, não é? Não. Isso é o trabalho do... Exatamente, é da pausa. É grosso e com. Não, mas por exemplo ali aqui, no Algarve, aquilo tudo mentira. Sim, sim. Nos eventos, isto é inserido também à medida que nos chega a informação. Tem aqui todos os eventos programados até hoje para Portugal. Podem pôr isto por agenda e veem que até março já estão todas programadas. Por aí o nosso voo até Toledo. Se quiserem mais ainda.
Portanto, muito bem. E o que ele falou? Agora já não precisa. Quero agradecer a. Muito bem. Queria só fazer um agradecimento. Para já, agradecer à Vera ao Lazer, um grande bem-aja por estas conversas que, apesar de informais e de público restrito por causa da sala, acho que devia ser tipo vírus, ou seja, deviam todos os aeródromos fazer isto. Pode não se aprender nada, mas assim a falar informalmente como nós fizemos e noutras conversas que eu penso que até vão ser muito mais interessantes que isto é uma seca toda ao tamanho, vai-se aprender muita coisa. Na off-season não se aprende a pilotar, mas pelo menos aprendem-se as regras. E queria fazer um agradecimento, um segundo agradecimento ao CBV, ao CBB, ao Paulo Cunha, ao Luís Malheiro, o facto de me abrigarem aqui e me deixarem. É sério, isto é sério. Já lá vão 3 anos e quando eu falo nos ultraleves e dizem sempre que a minha referência é sempre na Vende. Ainda bem, estou muito orgulhoso disso, porque sei que é uma referência em termos de, não só em termos de ultraligeiros, mas de muitos aeródromos aí que não são de ultraligeiros. E queria agradecer o entrosarem com o vosso mundo e estou muito grato. Tens de mostrar o rádio ao pessoal, meu. O terceiro agradecimento vai para uma pessoa / entidade, uma pessoa porque foi a pessoa que me facilitou. Queria agradecer ao Luís Vaz. Queria agradecer ao Luís Vaz a deferência que ele teve para comigo. Como sabem, eu faço isto gratuitamente, não se esqueçam do Full Flex. Faço isto gratuitamente. Dá muito prazer, não sei por que carga d'água, disponibilizar aquilo que eu sei para serviço do mundo da aviação ultraligeira. E eu hoje recebi uma coisa tocante que me sensibilizou e mostra que a aviação ultraligeira, e especialmente os amigos e uma entidade também referenciada que é a ANA, reconhecerem o meu trabalho e da qual eu estou muito agradecido.